Amados, hoje é dia 21 de maio de 2020 e nos encontramos no livro de Esther, no capítulo 5 ao capítulo 7, naquele nosso plano de leitura anual da Bíblia. Eu quero fazer uso de um dito popular para essa nossa devocional. O tiro saiu pela culatra. Se você nunca ouviu essa expressão, ela fala de algo que saiu completamente ao contrário do que fora planejado. E temos, nesses 3 capítulos, um exemplo bem clássico disto. Logo no início do capítulo 5, temos um personagem se vangloriando, se achando. O nome dele é Amã. E diz assim esses 2 versículos do capítulo 5. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Nós vemos então aqui que Amã ele estava se sentindo. No capítulo 6, nós temos as seguintes palavras que demonstram então o título dessa nossa devocional, que o tiro saiu pela culatra. Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Creio que a última coisa que Amã poderia imaginar seria exatamente essa: de que ele conduziria Mordecai pela praça e falando, que assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Talvez a última pessoa do mundo que Amã pensou em fazer isso seria com Mordecai, porque na realidade o seu plano era enforcar Mordecai por ordem do rei. Vemos então aqui que o tiro saiu pela culatra de tal forma que, além de toda essa humilhação, vemos lá no último versículo do capítulo 7,
Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Mas nós podemos tirar várias lições deste episódio, né, deste fato aqui. Mas eu quero destacar uma lição e aplicar essa lição às nossas vidas. Cuidado com os desejos e intentos do coração. Porque, como vimos aqui nessa história, a probabilidade de um tiro sair pela culatra quando intentamos um mal contra alguém, quando intentamos um mal contra o próximo, é muito grande. Poderia associar isso a uma outra lição, que é os intentos do nosso coração, eles devem estar alinhados aos intentos do coração do Senhor. Porque quando eles não estão alinhados aos intentos e aos desejos do coração do Senhor, a probabilidade do tiro sair pela culatra é muito grande. Eu sei que nenhum de nós desejamos isso, queremos isso. Que os planos, os planejamentos que nós fazemos, os intentos que nós arquitetamos, saia como um tiro pela culatra. Por isso, vamos guardar esse exemplo negativo no nosso coração, para não fazer igual, para não correr esse mesmo risco. Que Deus o abençoe nesse dia.